Pedro Silva, estudante de letras da UES, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é a oralidade e a escrita. É um artigo do autor Luiz Antônio Marcucci. Esse autor vai tratar um pouco sobre a junção, entre a oralidade e a escrita, alguns aspectos da oralidade, outros da escrita, e vai fazer essa junção. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então, ele vai dizer que a oralidade, as práticas de fala, está presente no nosso cotidiano, nas nossas conversas, nos debates, nas entrevistas, apresentações e diálogos. Já a escrita está relacionado àquilo que lemos diariamente. As mensagens de texto, livros, artigos, redações e documentos. Então, durante muito tempo, muitas pessoas acreditavam que a escrita era mais importante do que a fala, como se fosse algo simples, e se escrever fosse algo superior à oralidade. Então, para o autor, ele vai mostrar que isso não é verdade e que a oralidade e a escrita não são opostas, que elas se complementam. Então, as duas participam das práticas sociais da linguagem. O autor vai explicar que tanto a fala quanto a escrita possuem uma organização, uma intenção comunicativa e objetivos específicos. Então, cada uma é usada em diferentes situações sociais. Por exemplo, uma conversa entre amigos, que costuma ser mais espontânea, por vezes informal, enquanto uma apresentação em sala de aula exige um planejamento, uma organização, um debate, uma palestra. Então, isso significa que a oralidade também precisa ser ensinada na escola. Não basta apenas pedir para o aluno falar, mas é necessário desenvolver habilidades de comunicação, argumentação, escuta e participação crítica. O que é mais importante do que falar, o que vai falar, é como falar, como transmitir, como se expressar, como expressar essa informação, não expressá-la de qualquer modo. Então, nesse contexto, surge também a BNCC, onde ela vai falar, vai tratar sobre também a organização do ensino de diferentes eixos, e dentre eles a oralidade. Então, a BNCC vai dizer que os estudantes precisam aprender a se expressar em diferentes contextos sociais, participar de debates, apresentar opiniões, argumentar e ouvir os colegas com respeito. E isso são aspectos que estão tanto dentro da escola quanto fora, quanto na sociedade dentro da escola, quanto na sociedade fora da escola. Então, o aluno que passa a ser um cidadão, ele tem que aprender a debater, a argumentar, defender e acusar o seu ponto de vista. E entre esses gêneros orais mais importantes, podemos destacar aqui o debate, o seminário, a entrevista, a mesa redonda e o podcast. Essas práticas ajudam os estudantes a desenvolver a sua confiança em falar em público, a organizar as ideias, a defender os pontos de vista. O debate, por exemplo, contribui para o desenvolvimento da argumentação e o respeito às opiniões diferentes. Por exemplo, a retórica de Aristóteles, ou melhor, a República de Platão, ele vai mencionar em pequena parte lá no trecho que o diálogo, essa dicotomia ele vai dizer que o diálogo nada mais é do que duas opiniões distintas que discutem sobre um determinado tema em comum. Então, duas opiniões que vão debater sobre um tema. Então, o debate ele vai surgir a partir disso. Um diálogo, você vai conversar com outra pessoa que tem opiniões contrárias a você sobre um tema. E a gente vai discutindo e observando que temos opiniões distintas, porém é necessário desenvolver o respeito. Então, outro tipo de oralidade seria o seminário. No seminário você faz a pesquisa
e você apresenta os resultados dessa pesquisa de forma organizada, planejada, né, para um determinado público. A entrevista, que vai estimular a indagação, e também o respeito à resposta, que na entrevista você vai indagar e vai escutar uma resposta, né? Você vai também não só indagar de qualquer modo, mas também aprender a perguntar, a indagar, né? Como eu disse, o mais importante do que falar é como falar, né? Então, e também um podcast, né, que por sua vez aproxima a escola da realidade digital dos estudantes, tornando o aprendizado mais interativo e dinâmico, né? Então, além disso, as atividades orais podem ser integradas à escrita. Antes de gravar um podcast ou apresentar um seminário, os alunos precisam pesquisar, elaborar roteiros, organizar argumentos e produzir textos, assim como foi feito para essa apresentação, né? Então, dessa forma, a oralidade e a escrita trabalham juntas em processo de aprendizagem. E nada mais, a gente pode até fazer um comparativo ao signo linguístico do linguista Fernando Saussure, onde ele vai mencionar que o signo nada mais é do que os dois lados de uma moeda, que seria de um lado o significado e do outro o significante. Então a gente pode dizer que a oralidade e a escrita são os dois lados de uma moeda, de um lado a oralidade e do outro a escrita, né? Então, outro ponto importante discutido pelo autor, Marcuse, é que a linguagem está diretamente ligada às práticas sociais, né? E essas práticas sociais, né, elas estão aonde? Na nossa escola, né, no trabalho, na rua, em família, com os amigos, né, onde a gente vai desenvolver as práticas sociais. E a gente aprende a usar a linguagem nessas práticas sociais. E o que é mais interessante é que a gente adapta a linguagem a esses meios, às pessoas. Você usa a linguagem de uma forma quando você está na escola, você adapta a linguagem quando está em casa com os pais, com a família, com os amigos. A gente vai percebendo que a gente vai adaptando, que a gente não pode falar do mesmo modo com todo mundo, porque quando eu falo com os amigos eu sou informal, mas eu não posso ser informal quando eu for apresentar um trabalho. Então a gente tem que adaptar isso. Isso aqui nada mais é do que a retórica de Aristóteles, né? Aristóteles ele vai mencionar isso, que a gente deve adaptar o discurso conforme o público, né? E complementando aqui, né? O discurso ele vai ter um objetivo, alcançar um objetivo, levar o ouvinte, né, a despertar uma emoção, né, a refletir, a uma crítica, né? E o mais interessante é que ele vai dizer também como você desenvolve esse discurso. Recomendo muito esse livro, que é um complemento até para esse artigo, né? Então, quando os estudantes têm oportunidades de dialogar, apresentar ideias e participar de atividades orais, eles desenvolvem não apenas habilidades linguísticas, mas também autonomia, o senso crítico e cidadania, autonomia de pensamento próprio, né? Hoje, com os avanços das tecnologias digitais, né, as novas formas de comunicação surgiram e ganham espaço no ambiente escolar. Então, o podcast é uma dessas alternativas, né, onde permite a gente compartilhar a opinião, né, utilizar recursos de comunicação de maneira mais criativa, né, e com essa criatividade a gente vai incentivar o aluno à pesquisa, né, e ter um senso de responsabilidade com a informação, com o compartilhamento de informação, que é importante. Então, o podcast também é uma ferramenta que aproxima os jovens. Então, portanto, compreender a relação entre oralidade e escrita é fundamental para repensar as práticas pedagógicas e tornar o ensino mais significativo. Então, as ideias do autor e as orientações da BNCC mostram que falar, ouvir, escrever, ler, né, são práticas inseparáveis, né, na formação dos estudantes para os meios sociais em que eles vão estar ao sair da escola. Então aqui a gente chega
mais um final de um podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? E compreender sobre a importância da oralidade, da escrita na educação, na construção do pensamento crítico. Então, muito obrigado e até a próxima.